Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como nesse domingo completamos aí 20 anos da conquista da Libertadores de 97, resolvi relembrar a campanha do Cruzeiro naquela edição, né, no nosso bicampeonato, mostrando aí os gols daquela edição, começando por esse de Zé Alcino do Grêmio, né, começamos perdendo inclusive a primeira partida no Grêmio, aí o Palhinha toca e o Ailton empata o jogo pro Cruzeiro, o Ailton que inclusive nem termina a Libertadores como atleta do Cruzeiro, ele é negociado durante a campanha. E assim, o Cruzeiro teve algumas mexidas, né? Esse gol do Emerson. O Emerson é aquele volante que jogou na seleção, Copas de 98 e 2006, que lesionou em 2002, vocês lembram? Que lesionou o braço, né? Num rachão, inclusive. Ele marcou o gol da vitória do Grêmio, era um baita meia no início de carreira, depois foi recuando e virou volante. Aí a segunda rodada a gente foi pegar o Alianza lá em Lima, no Peru, e perdeu também com esse gol do Sainz. É interessante lembrar que o Cruzeiro iniciou a campanha da Libertadores com uma zaga diferente, inclusive o Rogério era um dos defensores, jogou toda a primeira fase da competição, tinha também o Odair, que depois acabou sendo retirado, né, para a entrada do Wilson Gotardo, né, que outro jogador que só chegou na segunda fase, assim como o Marcelo Ramos. A gente já viu ali a terceira derrota do Cruzeiro para o Sporting Cristal, time que enfrentaríamos na decisão, e aqui o gol de Palhinha que nos recoloca na briga. Depois de 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, a gente bateu o Grêmio no Olímpico com esse gol do Palhinha, foi para o jogo agora contra o Alianza, precisando da vitória a todo custo, e marcou o primeiro gol com o Reinaldo, esse atacante que inclusive teve destaque inicialmente no Atlético Mineiro, foi um jogador importante para a conquista. Depois Palhinha marcou o segundo gol, né, o gol que nos garantiu a vitória, e aí ficamos para o último jogo, contra o próprio Sporting Cristal, que a gente já havia perdido uma vez. Era o jogo decisivo para a gente chegar ou não na fase de grupos. Aí precisando da vitória, o Cruzeiro foi para cima, grande jogada do Cleison em gol de Alex Mineiro, aquele mesmo de Atlético Paranaense, Palmeiras e tantos outros clubes. Depois o Cruzeiro marcaria o seu segundo gol, depois dessa jogada um pouco confusa com o Reinaldo, tá? Ele fez esses 2 gols muito importantes aí no momento mais decisivo do Cruzeiro. O Bonet descontou aí nesse gol e o Cruzeiro estava com 1 a menos, porque o Rogério foi expulso. Se a gente toma um empate era eliminado, mas conseguimos segurar o placar. Nas oitavas veio o El Nacional do Equador, né? A equipe dificultou muito o nosso caminho e venceu lá na casa deles com esse gol de Kleber Xalá, 1 a 0, a batida forte ali, o Dida ainda defendeu, mas não conseguiu tirar do gol. E o jogo de volta, o Cruzeiro começou bem, já com os reforços, né? Marcelo Ramos e Gotardo aí já tinham chegado ao clube. E o Marcelo já meteu esse gol de canhotinha aí, tanto que ele tá jogando com o número 23, né? Como vocês podem ver, ele marca 2 vezes. O Cruzeiro faz 2 a 0, mas depois a coisa vai complicar, que a gente vai tomar um gol e o jogo vai para os pênaltis. Importante ressaltar aqui esse gol do Arrojo. Importante ressaltar que nessa época não tinha o gol qualificado, tá? Então era simplesmente a questão de diferença de gols entre as equipes. O Dida nos salvou pegando pênaltis, né? Como sempre, Dida salvando o Cruzeiro, e a gente conseguiu se classificar e seguir adiante na competição. O Dida que nos salvaria muito ainda nessa campanha da Libertadores. Não parou por aí não, vocês podem ter certeza disso. Aí o Cruzeiro já pegou o Grêmio, o time que havia enfrentado na primeira fase da competição. Primeiro jogo em casa, né? Jogo complicado contra o Grêmio aí no Mineirão, ó. Aí a gente tem a jogada do Palhinha, chegando no fim ao Elivelton, que marca o gol. A gente não teve Marcelo Ramos nesses jogos, Marcelo Ramos lesionado. E aí vem o segundo gol marcado por Alex Mineiro, que foi justamente o substituto do Marcelo. Ele que marcou também 2 gols na campanha, que foram muito importantes. E o Alex Mineiro é um cara muito pouco lembrado pela torcida do Cruzeiro, né? Um cara que não jogou tanto tempo aqui. Aí é o jogo lá no Olímpico, partida 0 a 0 até o segundo tempo, quando o Fabinho marca esse gol. Ele que já estava se arrastando em campo com uma lesão, mata no peito, marca esse gol de canhota. E o Cruzeiro parecia muito bem, né? O Fabinho até foi substituído. Mas aí o Mauro Galvão marcou um gol. O Grêmio faria também o segundo depois dessa bela jogada do Zé Alcino e ficou a 1 gol de levar por pênaltis, tá? Os últimos 10 minutos aí foram um desespero, mas o Cruzeiro conseguiu segurar e seguir adiante para pegar o Colo-Colo. Os chilenos endureceram muito a partida, mas o Cruzeiro conseguiu marcar o gol.
O Martínez, goleirão, tentou driblar, perdeu a bola pro Cleison, e o Cleison cruzou na cabeça do Marcelo Ramos, que fez o único gol da partida no Mineirão, 1-0 contra o Colo-Colo. Lá no Chile eu me lembro bem desse jogo, apesar de ser uma criança, foi um jogo bem desesperador. Esse rapaz, o Bassai, marcou 3 gols pro Colo-Colo, né? O Cruzeiro fez um aí com o Marcelo Ramos, depois teve 2 pênaltis pro time chileno, e o Bassai converteu os 2, ficou então 3-1 para os chilenos, e a gente conseguiu marcar um gol heróico no finalzinho da partida. Não foi tão no final, mas o Marcelo bateu a falta, o Martínez deu rebote e o Cleison fez um heróico gol aí que levou a partida para as penalidades. Esse jogo foi um quebra-quebra desgraçado, os caras saíram na porrada em campo. Diz Marcelo Ramos que teve pancadaria no vestiário também, o negócio foi feio, cara. Isso aí era Libertadores das antigas, viu? Os caras não aliviavam nada, era pancada para tudo quanto é lado mesmo. Aí fomos para a decisão, né, contra o mesmo Sporting Cristal, time que a gente já havia enfrentado na primeira fase, perdido lá, né, e vencido aqui com grande dificuldade. O primeiro jogo lá na casa dos peruanos foi um 0-0. Nesse jogo, inclusive, o Cleison foi expulso, né, e por isso que o Cleison não pôde jogar a decisão no Mineirão. Então o Cruzeiro botou ali Donizete Oliveira em seu lugar, inclusive. Aí tem algumas imagens de bastidores da preparação para o jogo, né? Uma coisa muito interessante assim é que vocês conhecem o atacante da Silva do Cruzeiro. Ele entrou em 9 jogos da Libertadores, não marcou nenhum gol, mas ele foi o único jogador que entrou inclusive na decisão. O Cruzeiro fez apenas uma substituição e foi a entrada do Da Silva, que é um cara que eu vi só naquele glorioso showball aí representando o time do Cruzeiro, mas é um cara muito pouco lembrado assim, e ele foi importante nessa campanha, era um atacante daqueles para gastar tempo ali, fazer uma raiva no adversário. Esse jogo decisivo foi muito complicado, além do Julinho, né, que era o grande nome do time peruano, aí, é um brasileiro naturalizado. Eles tinham também o Norberto Solano, para quem conhece um pouquinho de futebol inglês, sabe que é um jogador que jogou muitos anos ali na Premier League, né, jogou pelo Newcastle, pelo Aston Villa, era um bom meia, batia muito bem na bola. Inclusive o Norberto Solano, que é parado pelo nosso goleirão Dida, né, naquela defesa histórica da Libertadores, que todo mundo que fala de Libertadores e fala de Dida no Cruzeiro sabe muito bem qual a defesa que eu tô falando. Foi uma partida daquelas muito complicadas, né, como esse Cruzeiro se notabilizou. E eu acho importante lembrar pro pessoal que fala que o Cruzeiro sempre foi um time de futebol bonito, que esse time do Cruzeiro tecnicamente não era bom, tá? Era um time que tinha inclusive 3 volantes por definição, um time bem defensivo, muito lutador mesmo. Lembrava assim a seleção brasileira de 94, sabe? Que ganhou na raça mesmo, ganhou na força. Não era um time brilhante. A gente cansou de ter times brilhantes aí e não conseguiu o título, mas com esse time a gente finalmente conseguiu. Foi uma final complicadíssima. O Sporting Cristal era uma boa equipe, era a base da seleção peruana na época. E assim, o Cruzeiro conseguiu, cara, fomos campeão. Tem gente que tenta desqualificar pela não participação dos argentinos, mas isso é uma babaquice, entendeu? A gente foi lá e ganhou de quem veio pela frente, e é tudo que é importante no caso, é que a taça foi nossa, com todos os méritos. Aí Elivelton, né, que só tinha feito um gol na campanha, marca o seu segundo gol, essa bela batida de pé ruim aí, ó, de fora da área, marcando o gol da vitória. Um gol de uma conquista que já se passou aí 20 anos, né? E a gente ainda tem ela em grande consideração, até porque não conseguiu ampliar o nosso score aí. Não conseguimos ainda o tricampeonato. Se a gente lembrar que a primeira foi 76, a segunda em 97, né? Um espaço de 21 anos. Essa janela se completa em 2018, no próximo ano. Então o nosso papel esse ano é definitivamente conseguir voltar para a Libertadores. E quem sabe 2018 a gente consegue repetir a façanha, né, dos últimos 42 anos, né, de 21 em 21 anos a gente está conquistando uma Libertadores. Quem sabe 2018 é o nosso ano, vem finalmente esse tricampeonato que a gente já anseia demais e merece, beleza? Muito obrigado por acompanhar, galera. Deixa o seu comentário aí, o que você se lembra desse time campeão da Libertadores, tá certo? Fala aí o que você achou do vídeo, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!